Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe o que é um medicamento anticoagulante? Para que serve? Para que isso é importante num paciente? Em exemplo que eu vou citar aqui, cardiológicos, por exemplo, mas em outras situações também, tá? Os medicamentos anticoagulantes, eles reduzem a capacidade da coagulação, o sangue de coagular. Ah, mas isso é ruim? Não é ruim. Existe um certo risco, tá, para pacientes que já tem tendências a ter um IAM, um infarto, né, agudo do miocárdio, um AVC, a pré-tendência, tá, a obter isso, e o coágulo, ele pode facilitar a complicação. Então, é preciso, tá, que medicamentos como esse sejam administrados em pacientes com tendências a ter esse tipo de patologia, por exemplo, para que evite um coágulo aí em uma complicação maior, né, numa obstrução em vaso sanguíneo, um aneurisma, por exemplo. Então, é principalmente indicado para pacientes nesse estilo aí, nesses diagnósticos. Você já pode talvez até falar que esses anticoagulantes, eles afinam o sangue, embora isso não seja um termo corretamente, tá? Não é um termo correto de se falar. Ele não afina o sangue, ele na verdade ele impede que o sangue coagule. O sangue ele não muda de característica, ele não fica fino, não fica grosso, ele somente impede a cascata de coagulação acontecer. Por isso que a gente ouve muito falar sobre isso, mas não é o termo correto. O medicamento mais comum que a gente ouve muito falar, que é prescrito em hospitais para pacientes, principalmente comprimidos, tá? É o Varfafina, que é o Marevan. Assim, a gente vê muito UTI cardiológico, por exemplo, tá? É muito usado em pacientes que apresentam processos de trombose em veias, já tem um problema acometido, né? Nos membros inferiores, embolias, prótese metálica, paciente revascularizado que trocou uma válvula, ele precisa estar tomando esse medicamento regularmente, porque pode ser que coagule lá a válvula e dê um problema que tenha que fazer novamente a cirurgia. Até fibrilação atrial também, que é uma arritmia cardíaca, tá? Tem outros medicamentos, como a Pixaban, Rivaroxabana, tem várias outras classes de medicamentos aí, tá? Que também são anticoagulantes e são mais recentes aí, utilizados por médicos aí, especialistas. Ali são indicados por ser uma alternativa à varfarina, tá? Para determinadas condições. Agora, por que o anticoagulante ele é necessário? Como eu falei agora no começo, pacientes que têm história de familiar de AVC, que já teve um AVC prévio, que tem tendências também a ter, né, por ter pressão alta, por exemplo, são medicamentos prescritos para fim de evitar que ocasionem complicações maiores, tá? Pacientes com cardiopatia, por exemplo, para que não coagule completamente, ele não vai perder totalmente a função de coagulação, ele vai diminuir bem. O paciente vai continuar coagulando, mas com um pouco menos frequências. Então, esses medicamentos eles ajudam a não obstruir os vasos sanguíneos, ocasionando novos problemas a eles, tá? Agora, como é que são o tempo? Quando que são usados esses anticoagulantes? Em diagnóstico, patologias, por exemplo, como a TVP, a trombose venosa profunda, embolia pulmonar, fibrilação atrial moderada ou também alto risco de AVC, pacientes há muito tempo acamados, principalmente quando está internado no hospital, de lei, a gente vê bastante paciente com a prescrição já de um anticoagulante, principalmente o de baixa osmolaridade, que é o Hemofol, a heparina, a clexane, a gente vê esses pacientes tomando esses medicamentos por causa que estão acamados, deitados muito tempo, e o risco de uma trombose é maior também, tá? Agora, os cuidados de enfermagem, o que a gente precisa fazer para se atentar com pacientes que estão utilizando anticoagulante? Principalmente a gente lembra, anticoagulante diminui coagulação, risco de sangramento, então o paciente tem um risco ali maior de sangramento, a gente precisa tomar cuidado primeiramente com acesso venoso. Foi funcionado? Verifica lá diariamente, se não está vendo sinais que possam iniciar um sangramento, ou até sinais flogísticos, como a flebite, que a gente já conhece, tá? Ou até de uma infecção, tá? Aí se tiver começando, tem que tirar em relação a uma nova punção, tomando cuidado que o paciente tem risco de sangrar mais, tá? Monitorar diariamente o sistema tegumentar dele, observar quanto a presença de petequias, pacientes anticoagulados pode ter sim, tá? A presença de petex devido, né, a baixa aí a condução, né, das hemácias, porque os hematomas, equimoses, elas se caracterizam já por um sangramento por conta da fragilidade relacionada às hemorragias, principalmente internas. Você aplicou, por acaso, um Clexane
subcutâneo, por exemplo, se atente sempre aos locais de rodiziamento, porque pacientes anticoagulados tendem a ter hematomas, como eu falei agora há pouco, então é necessário que observe também se está iniciando hematomas nos lugares que estão sendo aplicados e rodiziar, tá? Porque a área de aplicação geralmente tem pequenos vasos e isso é uma complicação porque o paciente não consegue, né, ter um controle interno, principalmente, né, do vazamento ali de sangue internamente na barriga, e isso ocasiona dor, desconforto, caroço. Então a gente precisa estar sempre se atentando na hora de aplicar medicações anticoagulantes por via subcutânea. A gente também tem que monitorizar a temperatura corporal, porque pode ser que altere, pode ser que tenha febre, alterações maiores aí na temperatura, principalmente a cada 4 horas se tiver na enfermaria. Se tiver em UTI é de 2 em 2 horas padronizado, tá? Porque também é um indicador para os diagnósticos de complicações causadas por esses medicamentos. A gente também tem que orientar o paciente que são de risco de quedas, acidentes. Pacientes internados, o risco de queda é maior porque ele pode ser que levante sem autorização, principalmente aqueles que estão com grade elevada, né, que não é para estar levantando e acaba querendo sair para ir no banheiro, então ele não se atenta, a grade está levantada e cai da cama, isso é um risco enorme, tá, para pacientes anticoagulados, e a gente tem que orientar eles para sempre chamar a enfermagem, tiver um acompanhante, pedir para o acompanhante junto ou pedir para a enfermagem acompanhe. Nunca deixe o paciente sozinho, né? E está sempre sob vigilância, por causa do risco, né, de hemorragia, que é difícil de cessar em pacientes aí coagulados, tá? Se você quiser saber de outros cuidados, vou deixar aqui no card um post no meu blog falando sobre os cuidados específicos com os pacientes anticoagulados, que eu acho interessante para quem quiser saber e tiver com pacientes sobre esse cuidado neste momento. Se você tiver dúvidas relacionadas a esse assunto, pode deixar nos comentários. Eu também convido a se inscreverem e ativar o sininho aí, que semanalmente estamos publicando os vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.